Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Muito bom nós nos reunirmos mais uma vez, mediante essas ferramentas de tecnologia que graciosamente Deus tem nos dado nesses tempos difíceis, né? Mas nós podemos, através disso, então, estudar um pouco da palavra de Deus. Iniciamos o ano de 2021 e nós temos como prática na nossa igreja, o Ministério Bíblico Ivoti, os estudos da palavra de Deus durante a semana e com os grupos pequenos. Nós temos vários grupos de estudos, talvez você participe de algum, talvez não, nos procure, se for o caso. E nós somos ali edificados pela palavra de Deus. No grupo nós crescemos em comunhão e somos fortalecidos e tem sido uma grande bênção. Sim, os tempos são difíceis, mas nós precisamos iniciar o ano e a nossa intenção é nos reunirmos, estudarmos a palavra de Deus e sermos edificados. Eu espero que seja uma bênção para a minha vida e para a sua vida. E a proposta para esse ano de 2021 é nós estudarmos essa revista que está no canto da tela, aí você pode observar, está escrito Edificarei a minha igreja. Esse é o título dessa revista, é um assunto que foca especificamente na igreja. Esse é um assunto chamado, na teologia, de eclesiologia, ou seja, é um campo de estudo que foca especificamente na igreja. Então, tudo que a palavra de Deus, tudo que a Bíblia fala a respeito da igreja. É isso que nós vamos estudar no decorrer deste ano de 2021 e são esses os assuntos contidos nessa revista, tá certo? E nós temos assuntos riquíssimos nessa revista. Eu gostaria de compartilhar com você e que você observasse pelo menos os tópicos que tem aqui. Isso te anime a estudar a palavra de Deus junto com seus irmãos participando do grupo de estudo. Vejam bem, aí estão os tópicos contidos neste material de estudo proposto para esse ano para nós. A preparação da igreja no Antigo Testamento, ou seja, Deus lá no Antigo Testamento já estava preparando a igreja, o surgimento da igreja. Vamos ver a igreja no Novo Testamento, o que a palavra de Deus fala sobre ela, o surgimento. Vamos estudar sobre a natureza da igreja, as figuras da igreja. Tem várias figuras que fazem uma analogia para que haja uma compreensão mais clara do que é a igreja. Questão de membresia, palavras que descrevem os membros da igreja, cada pessoa, cada indivíduo. O governo da igreja, como que a igreja deve ser liderada e governada. A disciplina, ou seja, a correção na igreja, como que isso funciona. As ordenanças da igreja verdadeira, Deus nos deixou ordenanças para que venhamos cumpri-la. Então, quais são os inimigos da igreja? Qual é a missão da igreja? O chamado ao ministério da igreja? O crescimento da igreja? Qual é o grande destino da igreja? Veja, meus irmãos, vejam quantos assuntos maravilhosos, profundos, e todos eles que nós vamos mergulhar, imergir nas Sagradas Escrituras para entendermos melhor e assim sermos edificados. Então, essa revista, esses são os tópicos que nós iremos estudar durante esse ano de 2021, tá bom? Eu espero que seja uma grande bênção para as nossas vidas. E eu quero dar início hoje com uma aula inaugural, e a primeira aula, o primeiro tópico ali em cima, a preparação da igreja no Antigo Testamento. Essa será a nossa primeira aula, o nosso pontapé inicial, a nossa aula inaugural do ano de 2021. Permita-me fazer uma breve oração, pedindo que Deus nos conduza neste tempo. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, gracioso, amoroso, sábio, na Tua presença nós estamos, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos porque o Senhor se comunica conosco e o Senhor um dia decidiu revelar-se a nós. Te louvamos porque um dia o Senhor criou um povo para si mesmo e nós pertencemos a este povo através da obra e do sacrifício de Cristo Jesus. Nos dê clareza no estudo de hoje, no decorrer desse ano de 2021, tudo que vamos estudar da Tua palavra, que sejamos imensamente edificados e que o Teu Santo Espírito, Deus, trabalhe nas nossas vidas para a Tua glória, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós assim oramos e te agradecemos. Amém
e amém. Então, meus irmãos, nós temos como a primeira lição a preparação da igreja no Antigo Testamento, tá certo? E esse é um tópico bem importante, porque nos faz pensar que a igreja, na realidade, ela não foi um acidente, né? Que Deus em algum momento viu que no seu plano eterno muitas coisas deram erradas, então ele pensou assim, então a minha última cartada é a igreja. De maneira nenhuma. A igreja sempre esteve nos planos, na eternidade de Deus. E Deus já veio apontando para a igreja e preparando a igreja desde o Antigo Testamento. Então nós vamos ver qual o propósito da igreja, né? Como que nós temos zelado por essa igreja, como temos impactado as pessoas, a sociedade, como igreja que somos. Isso são reflexões importantes para esse estudo dessa revista e vamos dar o pontapé inicial com essa lição número 1, então. E nós podemos considerar, primeiramente, a necessidade de uma doutrina bíblica, né? Isso é muito importante. Nós precisamos ir para as Escrituras e partir dela, né? É a partir das Escrituras que nós vamos desenvolver uma doutrina bíblica da igreja, o que é ser igreja de Cristo. E a Bíblia está muito repleta desse assunto. E há quem pense que quando nós pensamos em igreja, nós vamos nos ater somente ao Novo Testamento, que somente o Novo Testamento nos dá a ideia da igreja. Mas como é bom que nós vemos que todas as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, todas elas contribuem para essa ideia da igreja, para nós formarmos, então, uma doutrina bíblica a respeito da igreja. Isso deveria ser uma questão unificadora, né? Termos uma doutrina bíblica do que é ser igreja. Isso deveria ser um assunto unificador. Mas o cenário que nós vemos, meus irmãos, muitas vezes é diferente. Nós temos uma diversidade de igrejas com pensamentos diferentes, com doutrinas diferentes. Então, cada um tem uma filosofia de como ser igreja, de como desenvolver a igreja. E como seria bom se nós encontrássemos, né, uma unidade nas Escrituras a respeito do que é ser igreja de maneira saudável, né? Esse é um pensamento que nós podemos considerar logo de início, né? Há muita confusão, há muita falta de conhecimento a respeito do que é a verdadeira igreja, da natureza da igreja, tá certo? Então, infelizmente, hoje vemos muitos crentes ou pessoas decepcionadas com a igreja, ou seja, com essa igreja institucionalizada que temos na nossa sociedade hoje, né? Muitas vezes ela não representa a igreja de Cristo espiritual, ela não representa o corpo de Cristo, é simplesmente uma instituição. E pessoas estão machucadas, frustradas, decepcionadas com esse tipo de igreja. Então, qual é o tipo de igreja que a Bíblia nos apresenta? A igreja que a Bíblia nos apresenta, nós temos um texto muito especial das Escrituras, que é o texto lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Você pode acompanhar junto comigo esse texto na tela. Aqui está o texto de Efésios, e você pode ler junto comigo. Diz assim o texto: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui o apóstolo Paulo ele está argumentando a respeito do relacionamento entre marido e mulher, casamento, mas o modelo que o apóstolo Paulo vai pegar para que o marido imite é justamente o modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, por isso que ele usa essas expressões, como Cristo amou a igreja e entregou-se. Então, a igreja ela é fruto do amor de Deus. A igreja ela é fruto da entrega sacrificial do Cordeiro. Então, aqui nós vemos alguns aspectos importantes da igreja. O versículo 22 vai nos dizer o propósito, que é para santificá-la.
E aí ele vai evoluir um pouco mais os desdobramentos desse pensamento, né? Como que vai santificar? Tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então Deus santifica a sua igreja mediante a palavra, as escrituras, né? E o propósito é apresentá-la para si mesmo como uma igreja gloriosa. O grande propósito final da igreja, Cristo está preparando para Ele mesmo a igreja. É uma igreja maravilhosa, gloriosa, que reflete a imagem do Criador. Agora, muitas vezes isso não acontece, né? Infelizmente, na história da igreja, essa glória nem sempre é refletida na igreja local. Muitas vezes a igreja local não reflete essa glória proposta nesse texto de Efésios que nós estamos lendo. Semanalmente, mensalmente, frequentemente, meus irmãos, nós ouvimos das pessoas na mídia, sobre escândalos envolvendo igrejas evangélicas, muitas vezes abusos, nós escutamos muitos modismos, e todas elas afirmam muitas vezes serem igrejas neotestamentárias, serem a verdadeira igreja. Mas tudo isso está muito longe, às vezes, do que é ser a verdadeira igreja, e elas não se apresentam como igreja gloriosa. E aí nós podemos perguntar se nós temos sido uma verdadeira igreja, se temos sido uma igreja gloriosa. Em contrapartida, e do que é ser uma igreja gloriosa, muitas vezes existe o caminho contrário, e esse é um grande perigo, né? Nós temos visto talvez muito desse cenário de uma visão equivocada do que é ser igreja. Então acompanhe comigo alguns aspectos do que é um equívoco em relação ao que é ser igreja de Cristo. E aqui nós temos nessa tela a igreja com uma imagem deformada, né? Deus quer criar uma igreja baseada na sua palavra, purificada pela sua palavra e gloriosa para si mesmo. Mas Ray Stedman, em seu livro A Igreja, Corpo Vivo de Cristo, da editora Mundo Cristão, ele coloca alguns pontos aqui de uma igreja que não reflete o caráter de Cristo e nem a palavra de Deus. É uma igreja deformada. Então, ele vai dizer que esse tipo de igreja deformada nada mais é do que um snob clube religioso. Também, muitas vezes, pode ser um grupo de ação política, simplesmente, com uma atuação meramente social para combater os males da sociedade. Ou essa igreja deformada pode ser uma espécie de sala de espera para aqueles que estão aguardando sua vez de ir para o céu. Não são atuantes, mas eles estão ali acomodados, esperando só a sua vez de ir para o céu. Pode ser uma reunião, às vezes de fanáticos religiosos, desfrutando daquele transe emocional do final de semana, onde você carrega as emoções, e aí você começa a semana bem novamente, né? Por último, esse teólogo sugere, então, que para muitos essa igreja que transmite uma imagem deformada é uma igreja que é um local simplesmente de um barulho muito forte, bateria, som, talvez muita gritaria, né? E que vive prejudicando a paz da mesma vizinhança de que deseja ganhar para Cristo. É uma incoerência, né? Mas aqui nós temos um retrato e nós podemos até acrescentar outras coisas, outros aspectos do que nós temos visto hoje em dia de uma igreja com uma imagem deformada. Não é isso que nós queremos para a nossa igreja, Ministério Bíblico Ivoti. Para nós que somos cristãos, pertencemos ao corpo de Cristo, nós queremos refletir uma igreja pura, santa e gloriosa. E não essa imagem reformada aqui dessa tela. Então nós podemos seguir adiante com o nosso próximo tópico do nosso estudo. O assunto proposto para a nossa meditação e estudo de hoje é a preparação da igreja no Antigo Testamento. Então nós vamos ver 5 tópicos dessa ação de Deus preparatória no Antigo Testamento, apontando para a igreja no Novo Testamento. E a primeira delas que eu quero considerar, você pode acompanhar na tela aqui no slide, é justamente o chamado de Abraão. Aí começa uma preparação de Deus para a formação de um povo exclusivamente seu. E essa é uma ideia muito forte
no Antigo Testamento, Deus preparando um povo exclusivamente seu. Êxodo 6:7, Deus falando: serei o vosso povo, serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Várias vezes Deus reafirma isso. Deus está dizendo que Ele está fazendo um povo para si. E de que maneira que tudo isso começou, né, na formação de um povo para si. Então, o chamado de Abraão ele é bem importante para nós avaliarmos. Se você for lá em Gênesis, capítulo 12, e nós observarmos os primeiros versículos, os versículos de 1 a 4, você pode acompanhar comigo na leitura destes versículos, né? A palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor tinha lhe ordenado. Olha que texto maravilhoso. Aqui Deus, de maneira embrionária, está criando um povo. Ele tira Abraão da sua terra, lá em Ur dos Caldeus, manda ele ir para um outro lugar, ele ia dar uma terra, ia dar descendentes, e vejam que isso seria extensivo a todo o planeta, né? Todas as famílias da terra serão benditas. Então o chamado de Abraão ele é muito significativo no preparo de Deus para esse povo, para a igreja. O plano de Deus começa ali com Abraão. As exigências desse plano, Deus falou: sai da tua terra, né? Nós vimos no versículo 1, e também vai para a terra que te mostrarei. Então vejam que é um povo exclusivo, é um povo separado. Sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostro. Essa ideia também é colocada na igreja. A esfera desse plano, versículo 3, todas as famílias da terra. Vejam que a extensão desse plano não é limitada a um povo, a um território, de maneira geográfica ou algumas pessoas, mas para todas as famílias da terra. Deus estava prometendo que o Messias haveria de nascer da família de Abraão e através do povo de Deus, ele queria abençoar todos os povos, todas as famílias. E qual foi a resposta de Abraão? Veja que no versículo 4, o texto é muito taxativo e muito claro. O narrador, ele vai dizer que Abraão, então, partiu, pois, Abraão como o Senhor tinha ordenado. Então, a obediência de Abraão é muito claro, porque Abraão creu. Ele creu naquilo que Deus falou. Por isso que Abraão pôde obedecer. Então, vejam que um povo foi formado a partir de um plano de Deus, mas também um aspecto bem importante é que Abraão teve fé. Ele teve fé na promessa. E isso é muito claro na igreja, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai argumentar nas suas cartas que nesse sentido nós somos filhos de Abraão, porque Abraão ele foi declarado justo pela sua fé e por ele crer é que ele conseguiu obedecer. E assim é na igreja. Somente pertencem à igreja de Cristo aqueles que creram, os da fé. Então, veja no slide, o chamado de Abraão é esse início da igreja de Cristo. Nós já temos esse apontamento, né? O chamado de Abraão ele aponta para a justificação pela fé. Deus começou a formar um povo a partir da fé de Abraão. Ele creu, ele obedeceu. Assim também, aqueles que creem como Abraão no plano e na promessa da salvação eterna em Cristo Jesus, eles são declarados justos e têm a salvação eterna, é pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Segundo aspecto que nós podemos considerar da preparação da igreja no Antigo Testamento é justamente o sinal da aliança. Como é interessante que Deus quis estabelecer um sinal visível dessa aliança. Nós conhecemos muito bem, mas se você talvez não conheça, né,
Você pode ir lá em Gênesis, no capítulo 17, e você vai ver como Deus estabeleceu um sinal externo e visível para identificar quem faz parte dessa aliança. Deus decidiu fazer uma aliança com um povo que ele iniciou com Abraão, que creu e obedeceu. Então, a descendência de Abraão, e principalmente os homens, no caso seriam os homens, teria que ter um corte ali no órgão genital, e aquele cortezinho no órgão genital do homem seria o sinal da aliança, os descendentes de Abraão. Era um sinal externo da aliança. Deus não queria que as mulheres e os homens se misturassem com outros de outros povos. Então existia um sinal da aliança muito claro e ali estava a bênção de Deus. Se alguém de fora viesse conviver com o povo de Deus, existia leis, inclusive ali em Moisés, que se a pessoa não fosse do povo de Deus, mas ela viesse conviver com o povo de Deus, ela teria que passar por esse sinal da aliança para ter a bênção de Deus. Então, Gênesis capítulo 17, eu vou aqui pular algumas páginas na Bíblia, que está aberta aqui na minha frente, e nós vamos ler o versículo 10 e o verso 11. Então, que diz assim: esta é a minha aliança. Olha só o aspecto da aliança, né? Que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Se você quiser ler todo o capítulo 17, é bem interessante como Deus está estabelecendo essa aliança e esse sinal externo. Agora, vejam que lindo isso, né? Deus, no seu plano eterno, ele já viu que era importante um sinal que fosse externo, que fosse identificado por todos, de que um povo pertencia a um Deus, e um Deus está comprometido com um povo. Que maravilhoso isso. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos que o sinal que Deus estabeleceu para a igreja, que esse povo que veio de Abraão passou a ser um povo da fé dos que creem e se tornou lá na frente a igreja de Cristo, Deus colocou como um sinal no seu plano eterno, na sua soberania, o batismo. O batismo ele veio substituir a circuncisão. Hoje na igreja nós não circuncidamos mais os homens da igreja, né? Não tem esse ritual lá na igreja. Ninguém pega uma faca, não tem sangue, não tem nada. Mas nós batizamos. Isso é um ato público. Os amigos, os parentes, todos podem participar de um batismo e ali está se dizendo publicamente que existe uma aliança entre aquela pessoa que está sendo batizada e o Deus eterno, todo-poderoso. Uma aliança entre Cristo e aquela pessoa que foi salva por Cristo. O sinal da aliança ali, existe um novo discípulo comprometido com esse Deus. É justamente o batismo. Então, veja na flechinha amarela aí que o sinal da aliança estabelecido no Antigo Testamento já era um apontamento para um sinal que a igreja também teria que ter e aponta justamente para o batismo nas águas. Com isso, nós estamos vendo Deus preparando na história o surgimento da igreja desde lá do Antigo Testamento. Seguindo para o nosso terceiro ponto, então, nós podemos destacar a distinção entre membro nominal e verdadeiro. O que seria isso? No Antigo Testamento, ficou muito evidente que existiam aqueles que eram nominalmente, ou seja, eles pertenciam ao povo de Deus de nome, ele batia no peito e dizia, eu sou um israelita. Então, nominalmente, ou até de sangue, ele poderia ter um sangue de um israelita, descendente de Abraão, mas ele não era um israelita verdadeiro no sentido do espírito, né? Ele não acreditava nas promessas, ele não cumpria as ordenanças de Deus, ele não queria agradar ao seu Deus, ele realmente, espiritualmente, ele não era um israelita, só de sangue. E a palavra de Deus nos deixa isso muito claro. O apóstolo Paulo, interpretando o Antigo Testamento, ele usa uma expressão muito forte. Ele diz assim, lá em Romanos capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, nem todos os de Israel são de fato israelitas.
que Paulo está querendo dizer? Ó, tem muitos de vocês que batem no peito e vocês acham que são israelitas, mas vocês não são, porque vocês não são os da fé como Abraão, né? E quando nós olhamos para a igreja no Novo Testamento, irmãos, e para a nossa realidade hoje como igreja, fica muito claro também que existem muitos cristãos que eles se dizem cristãos nominalmente, pode ter uma carteirinha de membro da igreja, até terem cargos na igreja, mas não pertencerem ao corpo de Cristo. Então, por isso que a Bíblia nos diz, que lá no Antigo Testamento, nem todo israelita é o verdadeiro Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, nem todo é. Isso aponta para quê? Então, no slide você pode acompanhar, aponta para uma característica, um aspecto da igreja, aponta para a união com o corpo de Cristo, né? Nós podemos refletir isso no Novo Testamento. O que é ser verdadeira igreja? É estar unido ao corpo de Cristo. Existem aqueles cristãos ou crentes nominais, ele só leva o nome de um cristão, de uma placa de igreja, ele usa a camisa escrito Jesus, ele tem a carteirinha de membro, nominalmente, mas ele nunca recebeu de verdade Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ele nunca foi regenerado. Ele não faz parte espiritualmente do corpo de Cristo, né? Então tem pessoas que acham porque eles são membros de uma igreja, o céu está garantido. Não. É fazer parte do corpo de Cristo, literalmente, que nos garante a salvação. Então, assim como no Antigo Testamento, existia uma distinção entre membro nominal e membro verdadeiro, ali da nação de Israel, da aliança de Deus com o povo. A igreja também, esse Deus tem uma aliança com esse povo e aponta para a mesma realidade. Nem todo cristão que se diz cristão é um salvo de verdade, pertence ao corpo de Cristo. Existe uma diferença do cristão nominal e o cristão verdadeiro, assim como tinha no Antigo Testamento. Tá certo? O nosso quarto ponto, o penúltimo desse estudo de hoje, que nós estamos focando no preparo que Deus teve para a igreja, já se manifestando no Antigo Testamento. Então, o quarto ponto é a redenção de Israel. Então, o que a palavra redenção significa? Libertação. E a redenção de Israel, nós temos um fato marcante no Antigo Testamento, que é quando Deus libertou Israel do Egito. Lá estava o povo escravizado e Deus redimiu aquele povo. Deus libertou da escravidão e trouxe eles para um lugar especial, de um cuidado especial. Ali Deus estabeleceu um relacionamento especial com esse povo depois de ter tirado eles do Egito, estabelecendo ali uma maneira de viver, regras, onde foi dado toda a lei de Moisés. Ok? Então a redenção de Israel, nós enxergamos isso nas escrituras em Êxodo, capítulo 6. Deus, por exemplo, falando diretamente a Moisés. Deus estava falando a Moisés, Êxodo 6, e disse assim: portanto, Moisés, diz aos filhos de Israel: eu sou o seu Deus, o seu Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas, ou seja, da escravidão do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deus estava dizendo: olha, Moisés, vai lá e fala para o povo de Deus que está escravizado que eu vou tirar eles dessa. Eu vou livrar vocês, vou livrar o meu povo das garras e da escravidão dos egípcios, e eu vou mostrar o meu grande poder nesse processo de redenção. Então, essa história ilustra e aponta o que viria a acontecer no Novo Testamento. Porque o povo de Deus hoje, que é a Igreja de Cristo, também estava escravizado. Não no Egito geográfico e literal, mas estava escravizado no pecado. Todo esse povo chamado igreja hoje, um dia era escravo do pecado, do mundo, do diabo. E nós fomos redimidos.
né? Deus foi lá e manifestou o seu grande poder e nos redimiu. Veja que no slide aqui, irmãos, eu coloquei também o capítulo 12 de Êxodo, além do capítulo 6, versículos 6 e 7, eu destaquei ali o capítulo 12, se você tiver um tempinho, dá uma lida, porque essa ali, no capítulo 12 de Êxodo, é a 10ª praga. Deus está manifestando o seu poder nessa libertação do povo de Israel do Egito com 10 pragas. Todas elas foi uma grande manifestação de poder, mas a 10ª, ela remete diretamente a Cristo Jesus e ao Cordeiro, porque na 10ª praga, descrita no capítulo 12, o que aconteceu ali? Deus matou todos os primogênitos dos egípcios, e o povo de Israel morava lá entre os egípcios como escravos. Mas Deus disse, olha, vocês que são o meu povo, vocês têm que passar o sangue de um cordeiro na porta, nos umbrais da porta. Aí o anjo que vai matar os primogênitos, ele vai ver o sangue, então ele vai passar por cima da sua casa e vai para a próxima casa. Então, quem tinha o sangue de um cordeiro ali nos umbrais, o anjo da morte passava por cima. Por isso a palavra Páscoa é pechar, ou seja, passar por cima. Essa é a palavra Páscoa, passar por cima. E um cordeiro precisava ser morto para que o sangue fosse colocado ali na porta daquela casa, obviamente. Isso te lembra de alguma coisa no Novo Testamento? Isso nos lembra do sangue do Cordeiro. O Cordeiro foi imolado, ele foi morto, o sangue foi derramado. E foi derramado sobre nós. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. E a morte não tem mais poder sobre nós. Ela passa por cima. Nós desfrutamos do livramento da morte. Nós desfrutamos de vida através do sangue do Cordeiro. Deus manifestou o seu poder, redimindo, libertando o seu povo da escravidão do Egito. Isso tudo aponta para o Novo Testamento, você pode acompanhar no slide, aponta para a igreja, aponta para a salvação da escravidão do pecado, que só foi possível através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Que bênção isso! Você consegue enxergar Deus preparando a igreja no Antigo Testamento? Isso é muito lindo nas Escrituras, tudo isso nos mostra que não foi a igreja um acidente, mas Deus, no seu plano eterno, já estava preparando tudo isso. E por último, vamos então para o nosso último ponto desse estudo de hoje. Em quinto lugar, então, nós temos o remanescente fiel. Esse é mais um aspecto do Antigo Testamento que aponta para a igreja. Por quê? O que é um remanescente fiel? É aqueles que permanecem firmes, mesmo quando parece que o povo de Deus está minguando, parece que o povo de Deus está sumindo, parece que o povo de Deus está desaparecendo da face da terra. Existem alguns que ainda permanecem fiéis. Tudo isso pelo poder de Deus. Deus nunca deixou o seu povo morrer, porque se Deus deixasse o povo morrer, a promessa que ele tinha feito a Abraão teria sido uma promessa falha. E se Deus falha na sua promessa, isso compromete o caráter de Deus. Deus é fiel no que ele fala. E se ele falou que todas as nações, os povos da terra, as famílias seriam benditas através de Abraão, ele teria que preservar, então, a nação de Israel e servos fiéis, né, o verdadeiro Israel espiritual. Isso é muito claro no Antigo Testamento em várias situações. Inclusive, quando o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia, Jerusalém foi totalmente destruída. Mesmo assim, pessoas longe, lá na escravidão da Babilônia, continuaram fiéis a Deus e Deus permitiu que elas voltassem depois de 70 anos, reconstruíssem e dessem continuidade ao povo de Deus até vir o Messias, o Salvador. Também um dos episódios que fica muito destacado, esse remanescente, ou seja, o fato de Deus não deixar morrer o seu povo, que está baseado na sua promessa, está na história de Elias. Nós recentemente estudamos a história de Elias nas pregações, fizemos uma série de pregações em Elias na igreja, e vimos ali que Elias foi imensamente perseguido, e em certo momento ele se sentiu sozinho, perseguido por Jezabel, por Acabe, e ele se sentiu sozinho, e ele pensou assim, eu sou o último que restou, o último fiel. Ele pensou que estava se acabando tudo.
Nós podemos ver em 1 Reis capítulo 19, versículo 10, se você puder acompanhar as palavras aqui de Elias. Elias vai dizer assim no versículo 10. Então Elias respondeu ao Senhor. Ele estava lá na caverna, escondido, e Deus disse, né, o que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu ao Senhor. Tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, Senhor, a espada. E eu fiquei só, e agora procuram tirar minha vida. Elias estava dizendo, olha, todo mundo abandonou o Senhor e a aliança, só restou eu e agora eles querem me matar. Está tudo perdido. E é interessante que no versículo 18, um pouco mais para frente, Deus ali numa conversa com Elias, o profeta, Deus vai dizer assim, olha Elias, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus estava dizendo, olha Elias, não sobrou só você. E nós não estamos correndo o perigo de você morrer e se extinguir a minha promessa e um povo escolhido. Isso não existe esse perigo. Eu conservei mais 7.000 que não se dobrou e eles continuam fiéis a mim lá nos seus corações. É interessante ver essa marca no Antigo Testamento, irmãos, e ver essa marca na igreja. Se nós pegarmos a igreja no Novo Testamento e agora todo o período de 2.000 anos da igreja, né, da história do cristianismo, a igreja por inúmeras vezes foi muito perseguida. Nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento, mas também no decorrer da história. Deus nunca deixou o seu povo ser extinguido. Então essa realidade do remanescente fiel do Antigo Testamento aponta, e aí você pode ver no slide novamente, para a preservação da igreja. Assim como Deus preservou pessoas fiéis à aliança e fiéis a Ele e à promessa no Antigo Testamento, assim na igreja Deus preserva esse povo. Deus nunca deixou que a igreja viesse a ser extinguida por nenhuma perseguição. Nós olhamos um cenário difícil às vezes, igrejas que se desviam da verdade, perseguições, mas o fato é que a verdadeira igreja de Cristo, ela nunca será extinguida, nunca. Nós só deixaremos de cumprir esse propósito nessa vida quando estivermos na eternidade para sempre, de maneira perfeita e absoluta, com o Senhor Jesus Cristo. Então vejam, meus irmãos, que essas 5 verdades aqui, esses 5 aspectos do Antigo Testamento, o chamado de Abraão, o sinal da aliança, a distinção entre membro nominal e verdadeiro, a redenção, ou seja, a libertação de Israel e o remanescente fiel, tudo isso já estava apontando para o povo espiritual que Deus formaria para si, chamado igreja, e nós encontramos isso tudo na igreja sendo cumprido. Tá bom? São verdades maravilhosas da palavra de Deus, então você ficou ciente de que a Bíblia não trata sobre a igreja somente no Novo Testamento. Toda a Escritura, desde Gênesis, tudo isso já está falando e apontando para a igreja. Amém? Podemos tirar algumas lições a respeito desse estudo de hoje, né? E uma primeira lição é que o plano sábio de Deus, ele sempre se cumpre, né? E a igreja, ela não foi um remendo de Deus na história. Deus planejou a igreja e ele já veio produzindo isso no Antigo Testamento. A gente vê a sabedoria de Deus no Antigo Testamento já projetando a igreja. E também nós podemos entender a partir desse estudo, para nós refletirmos, que nós temos o privilégio de fazer parte desse grande plano de Deus. Esse plano que já estava lá no Antigo Testamento, já estava de maneira embrionária, iniciando lá em Abraão. Nós fazemos parte desse grande plano. Isso deve trazer muita alegria ao nosso coração. Olharmos para o caráter de Deus e vermos o plano sábio e perfeito dele se cumprindo na história e o fato de nós, pessoalmente, pertencermos a esse plano. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
Espero que você tenha sido edificado através desse estudo da Palavra de Deus e que, através dessa grande jornada, como nós temos a revista aqui do ladinho, você pode olhar aí, Edificarei a Minha Igreja, que todos os assuntos estudados no seu grupo de estudo sirva de edificação, de crescimento na sua caminhada cristã. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo estudo bíblico.